Da palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui, eu não sei se vocês querem começar fazendo pergunta, eu falo alguma coisa para vocês. Bem, é sempre muito gratificante quando a gente termina uma reunião da importância que foi o G20, e eu, que fui um dos fundadores do G20, que participei das 3 primeiras reuniões e fiquei 13 anos sem participar, e ontem participar da primeira reunião do G20, acho que há um avanço na compreensão de que o mundo tem muito mais chance da gente tentar encontrar soluções para os problemas do que a gente tentar ficar procurando. Parece pouco, mas os países do G20 ter assinado um documento de que a melhor forma para encontrar uma solução ao conflito entre Rússia e Ucrânia é tentar trabalhar pela paz, sabe, de acordo com os documentos e a Carta da ONU, é uma coisa que a gente vem pregando já há algum tempo, e eu acho que é o único caminho. Eu acho que todo mundo está pegando consciência que essa guerra já está, sabe, cansando a humanidade, já está cansando as pessoas, muito mais os refugiados ucranianos, os russos, ou seja, e vítimas que a gente não vai conseguir trazer de volta. Portanto, você fazer com que toda a União Europeia assinasse um documento colocando a questão da paz na ordem do dia é um avanço considerado importante. Outro avanço considerado importante para mim é a questão do compromisso que nós assumimos ontem com o ministro Modi e com o presidente Biden, mais a Indonésia, mais a Argentina, da questão da aliança global dos biocombustíveis. Todo mundo sabe o papel que o Brasil joga nisso, todo mundo sabe que o Brasil é o país que tem uma tradição já quase que de 50 anos na produção de etanol. Todo mundo sabe o que nós tentamos fazer para que o mundo adotasse os biocombustíveis como alternativa ao petróleo já faz muito tempo, antes de qualquer crise de petróleo. É porque nós achamos que o mundo precisa ser despoluído. E por isso o Brasil aparece nessa situação. Está aqui o companheiro Evandro Gussi, presidente da Única, que deve ser o brasileiro mais feliz hoje com a decisão que aconteceu ontem, porque é uma coisa que a gente vem brigando. Eu lembro que em 2008 a União Europeia dizia que ia colocar até 2020 10% de etanol na gasolina, coisa que não aconteceu. Eu lembro que até o Japão dizia que ia colocar 3% de etanol na gasolina, também não aconteceu. E nós continuamos aperfeiçoando a produção de etanol. O Brasil é um país que tem uma competência extraordinária, um domínio muito, sabe, dos biocombustíveis, e achamos que essa iniciativa Modi, Biden, Lula, Argentina, é muito importante para o nosso futuro. Finalmente, o mundo está se dando conta de que os biocombustíveis podem resolver o grande problema que é a emissão de gás, sabe, de efeito estufa pelo derivado de petróleo. Por fim, é muita responsabilidade para o Brasil fazer o G20 no Brasil. Todo mundo sabe que nós iremos colocar a questão da desigualdade, sabe, como peça principal da nossa discussão. É preciso, de uma vez por todas, que a gente tente levar em conta e criar uma certa indignação nos dirigentes com relação à desigualdade. A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, a desigualdade de educação, a desigualdade de saúde, a desigualdade de comida. Ou seja, o mundo está muito desigual. Nós temos poucos com muitos e muitos com muito pouco. Então é preciso que haja uma certa compreensão de que o mundo precisa ser mais equilibrado na distribuição da riqueza produzida, para que a gente não tenha que dormir todo dia sabendo que tem 750 milhões de pessoas passando fome.
Essa é uma coisa muito importante e há muita sensibilidade. Outra coisa que nós vamos colocar na ordem do dia é a questão da transição energética. O Brasil tem um potencial extraordinário na produção de energia limpa. Hoje nós já temos praticamente da nossa energia elétrica quase 90% totalmente limpa, e no conjunto da energia nós temos 50% contra 15% do restante do mundo. Então, nessa questão de combustível e de energia limpa, o Brasil tem muito a ensinar aos outros países, e por isso que nós queremos compartilhar aquilo que nós somos capazes de produzir, tanto para que eles possam produzir nos seus países, quanto para que a gente possa fazer associações e fazer com que empresas nossas se aliem às empresas deles para a gente despoluir o planeta com combustível limpo. Nós temos isso, muita experiência e muita tecnologia. E a outra coisa importante que nós vamos discutir é a questão da reforma, sabe, das instituições multilaterais. Ou seja, o Banco Mundial precisa, sabe, de uma mudança, ou seja, precisa que os países em desenvolvimento possam dirigir o banco. O FMI, desde a primeira reunião, a gente tenta propor mudanças, as mudanças são muito pequenas e não andam. E nós vamos querer também discutir a questão do membro, sabe, permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é preciso mudar a geografia que está colocada lá, que é de 45, e colocar uma geografia de 2024, que é o ano que vai se dar a discussão no Brasil. É muita responsabilidade organizar um evento desse. Vocês viram aqui a estrutura que é preciso montar para receber a quantidade de pessoas, mas o Brasil, eu tenho certeza que vai fazer um belíssimo G20 para que as pessoas possam se orgulhar disso. Bem, por mais lamentar duas coisas graves que aconteceram. O ciclone no Rio Grande do Sul, que até ontem à meia-noite, ou seja, melhor, até hoje à meia-noite, porque acabei de falar com o Brasil, tinha 41 mortos, vários desaparecidos, e o Marrocos, sabe, que teve 2.000 mortos, ou seja, um terremoto que também não tem muita explicação, a não ser a mudança do clima, a não ser o que nós estamos fazendo com o planeta. Dito isso, eu me coloco à inteira disposição de vocês para as perguntas. O nosso companheiro vai coordenar. Está aberta a sessão de perguntas. Aqueles que desejarem perguntar, manifestem com a mão para cima, e ao momento de falar, se identifiquem, seu nome e o veículo de imprensa que representem. Não levante todo de uma vez, porque pode sobrar gente. Bom dia, presidente. Marcos Uchoa, da EBC. Uma das novidades, uma das coisas que o senhor tem muito falado é sobre desigualdade. E no passado se falava muito de pobreza. E falar de pobreza, de certa maneira, era fácil, né? Você tinha uma posição dos países ricos de ajudar, com um certo lado de caridade. Desigualdade já incomoda, porque significa falar dos ricos, deles terem que coçar o seu bolso, digamos assim, mudarem sua atitude em relação a essa divisão. Mas a postura ainda de falar de desigualdade requer que eles aceitem que eles não estão agindo, digamos assim, tão bem assim em relação ao conjunto do planeta, o conjunto da sociedade de uma maneira geral. De que maneira se pode convencer um mundo rico a mudar a regra do jogo? Eu penso que não é convencer o mundo rico. Eu penso que nós temos que convencer todos da humanidade de que não é possível conviver com a desigualdade tal como ela está colocada. No mundo em que nós temos conhecimento genético, nós temos conhecimento científico e tecnológico para produzir alimentos para toda a humanidade, qual é a explicação de você ter 750 milhões de pessoas passando fome? Obviamente que é a falta de dinheiro para comprar. Obviamente que é a falta de dinheiro. É por isso que eu tenho obsessão pelo emprego, porque o emprego é a forma mais correta de você fazer uma justa distribuição de renda com o cidadão ganhando aquilo que ele for capaz de produzir com o seu suor, sabe? E com o seu esforço pessoal. Essa é a forma mais justa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que dividir o crescimento da economia.
Quando o PIB cresce 10%, com quem fica esses 10% de crescimento? Quando cresce 3%, com quem fica? É preciso que a gente comece a distribuir um pouco desse crescimento para que as pessoas compreendam que o mundo vai ser menos violento. Nós vamos ter menos crime, vamos ter muito menos crime organizado, menos mortalidade infantil, menos analfabetismo, menos gente morando na rua. É simples de compreender isso. Na hora que você começa a fazer com que um pouco de dinheiro chegue na mão de todo mundo, muitas coisas que são normais hoje desaparecem. Nós já fizemos isso no Brasil. O Brasil não tinha mais criança pedindo esmola na rua. Você não via mais criança no semáforo pedindo dinheiro, pedindo comida. Isso voltou. Então, eu estou convencido que é um processo de convencimento. Essa conversa, quando eu tive com o Papa Francisco, nós discutimos muito isso. É preciso que você fique indignado, Uchoa. É preciso que vocês fiquem indignados. Ou seja, vocês têm que toda noite pensar, tudo bem, não é castigo nenhum, eu tenho que comer, tenho que tomar café, tenho que almoçar, mas o que eu posso fazer por aquele que não tem nada? Se a gente não se indignar, não acontece. Então a gente só vai mudar isso quando a gente criar uma consciência política na sociedade de que está errado. É pouca gente com muito dinheiro. Pouca gente. Nego gastando uma fortuna para tentar fazer um passeio na Lua, para ver se encontra um lugar para morar, fazer um condomínio lá. Enquanto a maioria procura como condomínio a sarjeta das grandes cidades. Então não está correto. É um debate difícil, mas é um debate que nós temos que fazer. Quando eu disse outro dia nos BRICS de que era preciso rediscutir a dívida dos países africanos, é porque os africanos devem quase 800 bilhões de dólares. Tá? Tem muita necessidade dos países fazerem obras de infraestrutura e não tem dinheiro. Olha, transformar a parte dessa dívida em obras. Ou seja, é difícil, é utopia. Mas se você não tiver um pouco de sonho, se você não tiver um pouco de esperança, se você não começar a discutir coisas que parecem impossíveis, sabe? Eu, sinceramente, achei que a gente não quer fazer o acordo que fizemos ontem, a iniciativa Biden, Modi, Lula, Argentina, sabe, de lançar um programa de biocombustível no mundo. Sabe? Isso para o Brasil é extremamente importante. Eu, com essa viagem que eu fiz aqui, e uma que eu vou fazer ainda na próxima semana, que eu vou ao G7 em Cuba, o G77 em Cuba, e de lá eu vou para os Estados Unidos. Depois eu tenho mais uma reunião, que é a União Africana, possivelmente no começo de janeiro. Aí o Brasil foi recolocado no mundo, tá? Que essa era a minha primeira tarefa, é recolocar o Brasil na geopolítica internacional. Ou seja, gritando para todo mundo, gente, o Brasil está aqui, o Brasil existe, o Brasil fala, o Brasil pensa, sabe? Isso que a gente está fazendo aqui, e eu fico muito orgulhoso de ver o carinho com que as pessoas tratam o Brasil. O Celso já tem 60 anos de Itamaraty, o Mauro deve ter só uns 10, mas eu acho que em nenhum momento na história deles eles viram o mundo tão necessitado do Brasil como agora. Tá? É as pessoas todas dizendo, sabe, que bom que o Brasil voltou, porque o Brasil fazia falta nas discussões políticas desse mundo. Então nós voltamos para isso, para colocar o Brasil na geopolítica internacional, dizendo como queremos, o que queremos, para que queremos, em igualdade de condições com todo mundo. Eu, na União Europeia, eu disse para tanto o secretário como para a secretária, muito secretário na Comissão Europeia, mas eu disse para os dois e disse para o Macron, eu estou com vontade de fazer o acordo enquanto eu sou presidente do Mercosul. Nós recebemos uma carta adicional. Essa carta adicional foi recusada por nós, porque ela dizia que ia fazer sanções contra o Brasil ou contra o Mercosul se a gente não cumprisse determinadas questões ambientais. A gente não aceita ameaça de sanções e a gente não aceita a ideia das compras governamentais. Compras governamentais é um instrumento de política industrial de cada país.
Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Alemanha, será assim no Brasil. Sabe? Então, o Brasil vai utilizar, sabe, as compras governamentais para que a gente possa fomentar o pequeno e médio empreendedor brasileiro, o pequeno e médio empresário brasileiro, e isso é o mínimo que se espera de um governo que quer reindustrializar o país. Vocês sabem que o Brasil já teve um PIB industrial de quase 30%, caiu para 11%, e nós queremos voltar a ser um país que a gente exporte coisas, mas, sobretudo, que a gente possa exportar também manufaturado, que é uma coisa que coloca mais valor agregado, gera emprego de mais qualidade, e o Brasil está precisando disso como ninguém. Então, eu disse que quero fazer um acordo, temos que fazer uma reunião em que os presidentes estejam presentes para decidir. Sabe, dizer quer ou não quer. Já faz 22 anos que nós estamos. 22 anos. E sempre eu vejo em alguns setores da imprensa, sempre tem que passar a ideia de que é o Brasil que não quer, de que é a Argentina que não quer, de que é o Mercosul que não quer. Não, nós queremos. Nós queremos e nós precisamos. Agora, nós queremos ser tratados em igualdade de condições. Acordo comercial é uma via de duas mãos. Eu compro e eu vendo. Eu valorizo o meu e eles valorizam o deles. Nós temos que chegar a um ponto de equilíbrio. E, na minha opinião, a gente tem que chegar, nesse próximo mês, chegar a um acordo, ou sim ou não. Ou faz acordo ou para de discutir acordo, porque 22 anos ninguém acredita mais. Então é isso. Por isso que eu acho que essas reuniões são extremamente importantes, gente. Agora, livre para a segunda pergunta. Hello, this side. Your name and your media outlook? Presidente, está me ouvindo? Eu sou do Jornal da Índia, Índia Hoje. Eu quero fazer a pergunta em inglês. Muito bem. A minha pergunta é a seguinte, presidente. Agora, a presidência do G20 está nas suas mãos e a cúpula do G20, que acabou de acontecer na Índia, em Nova Delhi, foi considerada como sendo muito bem sucedida. Agora, será que há uma pressão sobre a sua presidência para fazer tão bem sucedida quanto foi a presidência da Índia? E a segunda pergunta, dois presidências importantes da China e da Rússia não vieram nessa reunião do G20. Como é que, então, o senhor está trabalhando para trazer esses dois presidentes que não vieram para o Rio de Janeiro para 2024? Olha, primeiro, eu quero parabenizar a Índia, porque a Índia fez uma cúpula excepcionalmente bem feita, bem organizada, e fomos tratados com muita gentileza pelo povo da Índia. Eu acho que, do ponto de vista do povo, o Brasil será igual à Índia, ou seja, o Brasil vai alegre, o Brasil vai tratar todo mundo muito bem, e o Brasil tem condições de sediar um evento desse com muita tranquilidade, um evento bem feito, porque nós temos que cuidar da qualidade das discussões. Vai ser o primeiro evento em que as mulheres estão empoderadas em igualdade para participar do grupo. Sabe, nós vamos fazer muitos debates, possivelmente a gente vai fazer mais debate do que tem acontecido aqui na Índia. Nós queremos utilizar várias cidades brasileiras para que a gente faça o maior número de eventos possíveis do G20, tentar fazer o G20 popular, ou seja, a sociedade se manifestar, a sociedade participar, para que a gente possa, nas conclusões, mostrar um pouco do retrato de um G20 mais participativo, de um G20 mais democrático. Bom, eu não conheço as razões pelas quais o Xi Jinping não veio, e não conheço as razões pelas quais o Putin não veio. Ou seja, o Putin tem até explicação que é por causa da guerra, ou por causa do processo, eu não sei o que é. Mas, obviamente, que nós vamos fazer. Eles serão convidados e eu espero que participem. Eu espero que participem, ou seja, vamos ver o que acontece até lá. Eu, inclusive, estou torcendo para que até lá não tenha mais guerra. Estou torcendo para que, quando a gente vai abrir o G20 no Brasil, a guerra tenha terminado e tudo tenha voltado à normalidade.
o povo ucraniano tenha voltado para suas casas, começado o processo de reconstrução daquilo que foi destruído, a produção de alimento voltar a ser normal, a venda de fertilizante voltar ao normal. É isso que eu desejo. Então, tem um ano ainda pela frente, tem 1 ano e 2 meses pela frente, porque o Brasil só vai assumir a presidência de verdade a partir de novembro. Então, por enquanto, eu peguei o martelo ontem, mas o martelo estará com a Índia até novembro. E eu espero que quando a gente faça essa reunião no Brasil, que vá todos os que compõem o G20, agora G21 com a União Africana, e nós vamos convidar outros países para participar. Eu acho que vai ser um grande evento, mas nós só vamos saber se eles vão participar quando chegar perto dos acontecimentos. Posso ir? Presidente, levanta. Próximo. Presidente, bom dia. Sérgio Uti, SBT, vou perguntar em português naturalmente. Eu queria perguntar para o senhor sobre a sua declaração, o que o senhor disse em entrevista à TV indiana sobre o Putin e sobre o Tribunal Penal Internacional. A impressão que ficou é que o governo brasileiro pretende desrespeitar um acordo do qual é signatário, né? Um tribunal do qual ele faz parte. O que o senhor quis dizer ali exatamente? Também ficou a impressão que o senhor faz uma defesa muito exagerada, às vezes, de um líder que é cada vez mais autoritário, que invadiu um país vizinho, né? Não foi a primeira vez. E qual é a questão do senhor ali? O senhor defende uma reforma do Tribunal Penal Internacional? O senhor pretende bancar esse desrespeito, talvez, ao tribunal, convidando o Vladimir Putin e impedindo que ele seja preso? Como é que isso aconteceria? Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então, eu quero saber por que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceita. Por que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa, sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Isso já aconteceu na África do Sul. Possivelmente tenha se repetido aqui. Eu nem sei se ainda é signatária. Ainda também não é signatária. Sabe? Então, é um absurdo. São os países emergentes signatários de umas coisas que prejudicam eles mesmos. Sabe? Eu vou dar uma pensada nisso direitinho. Mas, de qualquer forma, é a justiça que toma a decisão. Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não é a justiça. Não é nem o governo, nem o Congresso Nacional. Eu espero que tenha acabado a guerra, espero que o tribunal tenha feito a sua posição para que a gente possa votar a normalidade. Quer tirar o Brasil do tribunal? Próxima pergunta. Não entendi. O senhor tiraria o Brasil do tribunal? Eu não sei, eu estou falando que eu vou só estudar. Eu quero saber por que nós entramos, a Índia não entrou, a China não entrou, a Índia não entrou, os Estados Unidos não entrou, a Rússia não entrou. Eu vou saber por que o Brasil entrou. Good morning. President Lula. Está me ouvindo, presidente? Bem, a Hassani, do jornal. And I'll ask my question in English. You spoke about the idea that you were going to bring Brazil back on the geopolitical map. The Indian negotiators have thanked Brazil, amongst other countries, for the help with bringing the joint statement, the joint declaration at the G20 together. Could you give us a sense of how much was at stake for Brazil as the next host of G20, that there was some kind of an agreement on Ukraine at this G20, and how exactly did Brazil help with that? I have a short question as well, that India has reportedly spent close to what is called 4,000 crores, at least about $300-400 million on its G20. Reunião do G20, o Brasil tem ideia de quanto vai ter de orçamento para gastar na cúpula do G20 no Brasil ano que vem?
Olha, eu não tenho noção de quanto vai custar no Brasil. Eu vi uma matéria esses dias que dizia que no Brasil a quantidade de dinheiro que está prevista para o G20 é menor do que foi investido aqui na Índia e é melhor do que foi investido, não sei se na Argentina ou em outro lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É importante você fazer uma pergunta um pouco diferente. Ainda gastou ou ainda investiu? Qual será o retorno desse G20 para os negócios da Índia? Porque eu acho que foi um investimento extraordinário. A quantidade de bilaterais que o primeiro-ministro Modi fez, a quantidade de chefes de Estado que tiveram aqui, a quantidade de acordos assinados. Eu acabei de citar um com o Brasil. Essa iniciativa dos biocombustíveis é uma coisa extraordinária. Ou seja, você está envolvendo aí quase 3 bilhões de seres humanos. Imagina se a gente resolver duplicar a produção de etanol hoje até 2030. O que vai acontecer no mundo? Então é importante, ao invés da gente dizer que a China gastou quase 300 milhões de dólares, a gente dizer que a Índia, ou melhor, que a Índia investiu 300 milhões de dólares para fazer um evento extraordinário aqui na Índia. Eu lembro, dizer só uma coisinha para você, eu lembro que uma vez eu vim aos Emirados Árabes e nós fizemos uma feira de sapato. Eu lembro que um jornal lá em São Paulo publicou a matéria: Lula gasta, não sei se era 50 mil dólares, sabe, para fazer uma feira de calçado. O que não disse é que a gente vendeu 250 milhões de dólares. Sabe, então, eu vejo o investimento no G20 um investimento muito extraordinário. A quantidade de chefes de Estado que vai ao Brasil, a quantidade de possíveis bilaterais, não apenas entre o país que faz o evento, mas todos os outros países. Então, eu acho que o Brasil vai gastar aquilo que for necessário para fazer um bom evento. O Brasil vai fazer com que o Itamaraty vai tentar, não é o primeiro evento que a gente organiza no Brasil, já organizamos, sabe, uma Copa do Mundo, já organizamos a Olimpíada, já organizamos o Pan-Americano, já organizamos a Rio 92, ou seja, tem muitos eventos que o Brasil já organizou e todos eles muito bem organizados. E isso vai acontecer outra vez e nós vamos fazer um bom evento. Se você, como jornalista, for ao Brasil, você vai perceber que, além do bom evento, você vai ser tratada de forma muito carinhosa pelos brasileiros. Próxima pergunta. No, my first question was about... A minha primeira pergunta... Está me ouvindo, presidente? Sim, tá bom. Muito obrigado pela sua resposta. A minha primeira pergunta é sobre como é que o Brasil ajudou com a declaração conjunta. O que estava em jogo para o Brasil para voltar à geopolítica? Eu acho que o que ajudou foi a capacidade do nosso Sherpa. O embaixador Maurício, que esteve aqui negociando, é um companheiro muito competente. Ele sabia como é que pensava o governo e ele pura e simplesmente colocou na reunião que nós íamos chegar aqui e era importante que a gente tivesse um acordo que pudesse contemplar todo mundo. Eu fico muito feliz que ele tenha conseguido convencer os companheiros europeus a ter uma opinião sensata sobre a questão da paz. Presidente, bom dia. Simone Iglesias, da agência Bloomberg. Nos BRICS, na coletiva que o senhor deu... Aqui? Melhor? Na coletiva que o senhor conversou com a gente na África do Sul, ao final dos BRICS, o senhor lembrou como o Brasil era terceiro mundo, depois, hoje a gente chama de sul global, dentro do conceito da expansão, inclusive, dos BRICS. A gente chegou no G20 quase sem um acordo, quase sem um documento e quase sem uma solução. E tudo se resolveu.
Naquela coletiva, o senhor falou sobre superioridade dos BRICS, o quanto ele consegue hoje, em poder de compra do PIB, ser maior que o G7, inclusive. Essa superioridade que o senhor se referiu lá nos BRICS se impôs aqui e fez a diferença para se chegar a um acordo e a gente chegar no Brasil com o G20 melhor organizado em termos de guerra da Ucrânia? Obrigada. Olha, o G20 é o grupo mais forte e tem uma finalidade muito grande, que é discutir a questão econômica e as consequências da política econômica. O que é importante é que todos os países dos BRICS fazem parte do G20. E todos os países do G7 fazem parte do G20. Então, é um ponto de encontro. Tá? Vamos entender assim, o G20 é o ponto de encontro entre os BRICS e o G7. É bem isso. Ali estava todo mundo que se reúne no G7, estava ali, todo mundo que se reúne nos BRICS estava ali. Então, vai ser assim. E é muito importante porque eu acho que a tendência natural é a gente avançar. Eu assumi o compromisso de que, ao começar o G20 no Brasil, nós vamos ter que produzir um material, compilar o material, mostrando do primeiro G20 que nós fizemos até agora, o que nós avançamos. Houve avanço? Se não houve avanço, por quê? Porque as coisas, sabe, que nós quisemos mudar na questão multilateral, mudou muito pouco. O FMI não teve quase nenhum avanço. O Banco Mundial não teve quase nenhum avanço. E é preciso que a gente tenha mais bancos de desenvolvimento, daí a importância dos BRICS, que a gente tenha mais bancos de financiamento para os países em desenvolvimento terem chance de crescer. Então, eu acho que nós vamos chegar a um acordo e vamos trabalhar conjunto. A divergência fica do lado de fora. A gente sempre vai trazer para o debate aquilo que for convergente entre todos nós. É um fórum que ninguém ganha de ninguém. Não tem votação. É um voto que a gente ou constrói o consenso ou não tem documento final. E é muito importante que a gente venha para uma reunião em que todo mundo sabe que pode brigar até o limite das suas forças, mas que todo mundo sabe que para ter um documento final, uma fotografia razoável, todo mundo tem que ceder um pouco. E quando todo mundo cede um pouco, a gente constrói o documento que é possível, que é o documento que foi aprovado ontem. A próxima pergunta. Next question. Good morning, Ms. Bom dia, senhor presidente. Meu nome é Reid, eu sou uma jornalista aqui na Índia, estou falando em inglês. Eu tenho uma pergunta bem breve para o senhor. A União Africana foi trazida como membro permanente do G20 agora. O senhor acha que o papel de outros grupos regionais, como a CELAC, por exemplo, pode se tornar membros permanentes também do G20 no futuro? Veja, no futuro, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Na CELAC já tem no G20 o México, já tem no G20 o Brasil e tem no G20 a Argentina. Né? Já temos 3 que somos da CELAC que participamos do G20. Temos 3 que participam da Unasul, que somos do G20. 2 que participam da Unasul, que somos do G20. A tendência natural é a gente incorporando de acordo com a representatividade, sabe, dos países. A União Africana é uma organização muito forte, ela representa 54 países e é extremamente importante que ela esteja dentro, talvez não só como União Africana, quem sabe amanhã, sabe, a gente seja obrigado a incorporar outros países africanos, como talvez a gente seja obrigado a incorporar outros países da América Latina. As coisas vão acontecendo e a gente vai avançando. Sabe, os presidentes trocam, eu e o presidente da Turquia somos os últimos que estamos aqui, os únicos que estamos aqui desde o começo. Apesar da minha ausência de 13 anos fora, mas eu fui um dos fundadores, ele também,
e nós voltamos. E eu acho que vai trocando os presidentes, eles vão tomando decisões, de acordo com o momento político. Daqui a 5 anos, nós vamos ter outros presidentes participando desse evento, eles podem ter decisões diferentes da que nós pensamos agora. O que é importante é que as pessoas sabem que precisa de um fórum para resolver os problemas mais graves. Essa questão do clima, todo mundo está sabendo que o clima é uma coisa muito séria, que o planeta está em risco e o ser humano será o único animal do mundo a destruir o seu próprio planeta. Por incompetência, por má fé. Então, o que nós temos que fazer? Tomar atitudes. O Brasil já assumiu o compromisso de desmatamento zero na Amazônia até 2030. Nós vamos enfrentar o crime organizado na Amazônia, nós vamos enfrentar garimpeiro, vamos enfrentar madeireiro, Vamos agora começar uma política de recuperação das terras degradadas, que são quase 30 milhões de hectares, que pode plantar o que quiser para derrubar quando quiser. Ninguém precisa mais ofender a natureza para sobreviver. Tem meios da gente fazer as coisas sem precisar destruir o que existe. Então, o Brasil está tomando a sua iniciativa. Nós fizemos a reunião com os países da América do Sul, nós vamos fazer com a Bacia do Congo, nós vamos fazer com a Indonésia e vamos chegar na COP28 nos Emirados Árabes com uma posição muito correta de preservar a natureza e preservar a floresta. Nós queremos provar que a floresta em pé, ela pode ser mais rentável do que alguém que acha que é importante derrubar para plantar alguma coisa. Não precisa. Presidente, Maria Cristina Fernandes, de Valor Econômico. Bom dia. O senhor disse ontem que na sua presidência do G20, na presidência brasileira, será criada uma força-tarefa pelo clima. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo há alguns meses para que os países parassem de fazer novas explorações de combustível fóssil. O seu governo, por meio de 2 ministros, a AGU e Minas e Energia, já se manifestou pela pesquisa exploratória da margem equatorial do pré-sal. Eu queria saber se o G20, nesta força-tarefa que o senhor pretende criar, vai se encaminhar mais para o que a ONU defende ou para que o seu governo defende? Veja, primeiro, nós não estamos disputando com a ONU. O que nós queremos é que a ONU faça a coisa mais certa possível. O Brasil vai ter as suas posições e o Brasil vai fazer aquilo que o Brasil entender que seja correto fazer. Eu espero que as pessoas optem por aquilo que será melhor para o planeta Terra. O Brasil não vai deixar de pesquisar a margem equatorial. Se encontrar a riqueza que pressupõe-se que exista lá, aí é uma decisão de Estado se você vai explorar ou não. Mas veja, é uma exploração a 575 quilômetros à margem do Amazonas. Não é uma coisa que está na vizinha do Amazonas. Você não pode ser proibido de pesquisar. Se tiver o que se imagina que tem lá, você pode discutir se vai utilizar ou não, se vai explorar ou não. Mas pesquisar, nós vamos pesquisar. Porque o mundo precisa que a gente pesquise para encontrar, novos materiais, novas coisas para o desenvolvimento. E o Brasil vai fazer aquilo que o Brasil entende do seu interesse soberano de fazer. O senhor divide a possibilidade de pesquisar para aferir o quanto tem de produção para negociar a partir daí? Não, aqui não foi pesquisado ainda, meu irmão. É impossível saber antes de pesquisar. É impossível, você pode pesquisar, chegar à conclusão que não tem nada e volta para casa de mãos vazias. Você pode pesquisar, descobrir que tem muita coisa, aí vai se discutir como fazer a exploração daquilo. Devido ao tempo, nós já estamos caminhando às perguntas finais. Essa será a penúltima pergunta. Por favor. Yeah. Hi, sir. This is Nidhi from Reuters News. Presidente, eu tenho 2 breves perguntas.
Eu queria falar sobre... O senhor mencionou que o senhor vai pensar por que o Brasil assinou o tratado do Tribunal Internacional Criminal como China e outros países. Então, existe uma possibilidade que você saia desse tratado, presidente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre a sua associação com a OPEP. Sempre há uma fala que o Brasil vai se juntar à OPEP ou não. Qual é o seu plano? O senhor tem um plano de se juntar à OPEP? Da OPEP? Você me perguntando agora, eu vou dizer para você que não, que a gente não vai se juntar ao OPEP. Mas quem sabe daqui a um ano você me perguntar, eu vou dizer que sim. Tá? Eu não posso ser definitivamente contra, depende da circunstância política. Eu não estou dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber. E isso só me apareceu agora, eu nem sabia da existência desse tribunal. Sabe? Eu só quero saber por que os Estados Unidos não é signatário, por que a Índia não é signatário, por que a China não é signatário, por que a Rússia não é signatário e por que o Brasil é signatário. Eu quero saber o que é a grandeza que fez o Brasil tomar essa decisão de ser signatário. Só isso que eu quero saber. Porque é muito... Eu nem sei se a França é signatária, não sei, sabe? Me parece que os países do Conselho de Segurança da ONU não são signatários, só os magrinhos. Última pergunta, pessoal. O presidente já precisa ir embora. Presidente Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia, do Brasil, vou fazer a pergunta em português. Itatiaia para o mundo, hein? Pois é. Presidente, o senhor vê um ambiente político hoje nos países da União Europeia para aprovação da contraproposta feita pelos países do Mercosul? E como é que o senhor recebe, o senhor avalia a homologação da delação premiada do Mauro Cid? O senhor acha que pode complicar muito o ex-presidente Jair Bolsonaro? Repete a primeira, querida. A primeira pergunta? A primeira da Europa. O senhor vê ambiente político nos países da União Europeia para aprovação da contraproposta feita pelo Mercosul? Para o fechamento do acordo, em função do posicionamento de alguns países mais à direita, o senhor acha que vai ser possível? E a segunda é a homologação. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Eu sempre digo que quando a gente quer encontrar solução para um acordo, a gente não manda emissário, a gente vai pessoalmente. Tá? A União Europeia tem as suas comissões que negociam, que, sabe? Mas a nossa quem negocia, na verdade, são os governos. Então, eu quero sentar com Sarkozy, eu quero sentar com Olavo Schultz, eu quero sentar com Sarkozy, com Macron, ou melhor, para decidir as coisas. É só isso, eu quero sentar para saber o seguinte, então, onde é que está pegando esse acordo? Ontem eu ouvi da secretária da União Europeia de que os negociadores de acordos comerciais muitas vezes não chegam a acordo. Quando não chega a acordo, tem que entrar política. Então é apenas isso que eu quero. É o seguinte, porque passa a ideia que é o Brasil que não quer, ou que é a Argentina que não quer, não. O que pensa a França? O que pensa a França? O que pensa a Alemanha do acordo? Porque não é possível eles quererem só exportar coisa de valor agregado, nós exportamos commodity, ou seja, quando nós queremos ter o direito de recuperar a nossa capacidade industrial. Não estamos cometendo nenhum crime, nenhum abuso, estamos apenas querendo voltar a ser um país com vocação industrial. Sem ter nada contra a agricultura, porque eu acho que a agricultura é um benefício, um bem para o nosso país. Com relação à delação premiada, eu não conheço, querida. Não posso dar palpite sobre o que eu não conheço. Eu não sei o que está lá, sabe? Só sabe o delegado que ouviu e o coronel que prestou depoimento. O resto é especulação. Sabe? Eu acho que ele está altamente comprometido. Cada dia vai aparecer umas coisas e cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o ex-presidente estava envolvido nela até os dentes. Sabe? É isso que vai ficar claro. O tempo vai se encarregar. A única chance que ele tinha de não participar disso era quando ele estava preocupado em vender as joias. Sabe? Fora disso,
ele é o responsável por parte das coisas ruins que aconteceram no nosso país. Pronto? Muito obrigado, pessoal. Thank you very much for coming.